É muito louco. Alguns fatos históricos, aparentemente inofensivos, marcam os rumos de dezenas de países, de bilhões de pessoas, por décadas e décadas. Depois de um século, com 2 guerras mundiais, é óbvio que o grande vencedor não foi nenhum país europeu, mas sim os Estados Unidos, que praticamente não tiveram seu território invadido, e melhor ainda, ganharam muito poder político e econômico, vendendo armas para seus aliados. E, para cobrir de louro as façanhas dessa emergente potência mundial, suas lideranças políticas propagandeavam como ninguém os ideais da liberdade. Nos Estados Unidos, todo homem seria livre. Tá certo que, de vez em quando, mulheres eram queimadas por desejar trabalhar 12 e não 14 horas por dia. Tá certo que os donos das grandes empresas queriam ver seus empregados trabalhando como macacos. Mas o que importa era que todo mundo acreditava que os Estados Unidos eram a terra da liberdade. Ah, liberdade. Haveria, no entanto, outro evento histórico pequenino, insignificante, no início do século XX. Seria o início da força mundial que contraporia os Estados Unidos pós 1945. A Revolução Bolchevique na Rússia matou o czar, acabou com a burguesia e a sua mania de acumular dinheiro sobre o suor do pobre. O país, agora chamado de União Soviética, fortaleceu-se, industrializou-se, expandiu-se, levando a ditadura para além das fronteiras. E depois de ter fundamental importância na Segunda Guerra Mundial, os chamados comunistas ainda teriam forças para formar uma grande potência mundial. Com a União Soviética e os Estados Unidos estava formada, assim, a Guerra Fria. Senhoras e senhores, escolhem os seus pares que a dança já vai começar. E quem não escolher, será escolhido na marra. Muitos países da América Latina, com uma ajudinha de grupos conservadores da sociedade, foram, digamos assim, escolhidos. O Paraguai, em 1955, o Brasil, em 64, o Uruguai, em 72, o Chile, em 73, a Argentina, em 76 e muitos outros. Todos acabaram sob o domínio do mesmo lado, o dos Estados Unidos e de seu capitalismo imperialista. Na verdade, nenhuma das duas vertentes políticas realmente combinavam muito com os povos latino-americanos e suas especificidades históricas. Mas, e sempre tem um mas muito importante, o discurso dos Estados Unidos soava muito bem aos ouvidos das principais elites econômicas e políticas e militares de cada um desses países. Foi com o apoio delas que as ditaduras se criaram em nosso continente. E como se criaram? Uma a uma, as peças de dominó caíram. E para não dizer que não falei de flores, no Cone Sul, os Estados Unidos formaram um belo jardim. O que talvez acelerou o processo foi um grande feito da população de uma pequena ilha, que teve a má sorte de dormir do lado da onça. A Revolução Cubana conseguiu derrubar o governo imposto pelos Estados Unidos, resistir e criar um Estado socialista, que logo se aproximaria da União Soviética. Hoje, Cuba é reconhecida pela ONU como o país da América Latina com o melhor sistema de educação e saúde. O país é referência mundial no tratamento inclusive de doenças como câncer. Tudo de graça para a população. Na época da Guerra Fria, no entanto, essa ousadia de derrubar um ditador leva os Estados Unidos e as elites dos países latino-americanos e tantos outros a tremerem de medo da chamada cubanização. Mas derrubar um ditador não está de acordo com os valores da liberdade? Não. Derrubar ditador apoiado pelo American Way of Life é coisa de comunista. O perigo real é o risco da cubanização. E para não entrar nesse avião, os Estados Unidos preferiram ajudar a criação de outra linha aérea muito original e sem volta. Era o chamado Voo da Morte, que tinha decolagens periódicas sobre o rio La Plata. Aos poucos, o desenho formado pelas peças de dominó não formava mais países, mas sim uma única região. As fronteiras não eram mais linhas, montanhas, rios e traços. Agora ideias dividiam os países. As fronteiras não eram mais políticas, eram ideológicas. A Operação Condor estava a todo vapor. Intelectuais e artistas lutaram com as armas que tinham, e quando o cálice já não era mais afastado, o exílio se tornava o caminho a ser tomado. Mas o que queriam afinal esses novos países? Essa ditadura militar e civil? Sim, os civis também estavam lá. Sem contar a igreja, os donos da mídia e outros setores da sociedade que abriram o país ao capital estrangeiro e as empresas transnacionais do Jardim das Ideias se estabeleceram.
As pessoas já não falavam em política, afinal, o silêncio imposto havia tomado conta. Quem se pusesse contra, que arcasse com todos os choques na genitália, espancamento, pau de arara, fuzilamento, trabalho forçado, terror psicológico, mortes e sumiços. Com os ideais comunistas aniquilados e a despolitização forçada da população, nada melhora os ditadores que apertar a mão dos Estados Unidos e agradecer por todo o desenvolvimento. Mas que milagre econômico foi esse? Que sacrifícios humanos foram necessários? Em nosso continente, com cultura tão rica e diversa, com uma história milenária de grandes civilizações, tivemos sim um terrorismo de Estado, que através da doutrina francesa, que já havia obtido sucesso na Argélia, interrogou, prendeu ilegalmente, sequestrou, torturou, executou e desapareceu pessoas, espalhando o terror em parte da sociedade. Para isso, utilizou-se das instituições e ferramentas do Estado, sob o comando dos presidentes dos países. Esses políticos e militares graduados sabiam de tudo o que acontecia, eram ordens deles. Por isso, podemos dizer que houve um terrorismo de Estado. E assim, nessas condições insalubres para a cidadania, viveu o Brasil. Depois de 24 anos sem poder ter voz, muita gente já pensava que as coisas são assim mesmo, que não devemos reclamar e até dizer melhor é nem lembrar mais, devemos agradecer que acabou. Mas tudo acabou bem? Realmente acabou? As consequências das ditaduras foram muitas. Muitos efeitos traumáticos. Afinal, o que aconteceu com os corpos? Como ficam as famílias sem seus cadáveres? A impunidade, a imunidade vão durar para sempre? Que anistia é essa que trata ditador com todos os poderes do Estado na mão, e cidadãs e cidadãos com coragem de lutar como se fossem tudo farinha do mesmo saco? As sequelas físicas, psicológicas, políticas e econômicas estão aí, e a nossa demanda por verdade e justiça também. E assim vai se levando a história de um período, de uma época horrível, que gera cada vez mais perguntas, mas continua, como em seus tempos áureos, a esconder e negar respostas.